Olá, boa noite, eu sou a Dina, bem-vindos ao De Porta Aberta. Olá, boa noite, bem-vindos, o meu nome é Tânia. Hoje sou eu que comando. Pena! Então, o tema que queria lançar, e nós temos falámos sobre a linguagem e temos centrado assim em duas áreas, fonética, fonologia, no seu papel com a oralidade, com a escrita, os outros temas dos outros episódios, e agora seria a necessidade também de falarmos um bocadinho sobre a linguagem e quais os seus domínios. Então queria-te lançar este desafio de falar um pouquinho sobre a linguagem e sobre o que é que está dentro da linguagem. Ok, então a linguagem é assim uma competência, não é? Que o ser humano tem. Organiza-se em diferentes áreas ou recebe o contributo de diferentes áreas para poder funcionar devidamente. Esta organização tem diferentes domínios ou módulos linguísticos, por isso é que se diz na literatura que a linguagem é modular, não é? Porque é composta por vários módulos. Imaginários, sim. Cognitivos, sim. Nomeadamente a fonologia, de que já temos vindo a falar e que depois vai usar a fonética para se materializar, não é? Portanto, a fonologia, a morfologia, a semântica, a sintaxe, a pragmática, e acho que não me esqueci de nada, pois não? Pronto. É claro que a linguagem, quando acontece recrutando todas ou várias destas competências e ouvimos assim o resultado final, o produto final, que é aquilo que nós estamos a dizer. Mas na verdade ela recebe este contributo destes vários domínios, não é? E cada um deles tem um papel. Lá está a fonologia, já falámos, é responsável confere-nos tem esta informação sonora sobre os sons da língua, daquela que eu estou a utilizar, e portanto permite-me saber que sons é que eu tenho disponíveis naquela língua, de como é de organizá-los na sílaba, que entoação é de dar, onde é que eu hei de acentuar a palavra, publico em vez de público. No francês, por exemplo, que no francês seria diferente, até porque os franceses, não é, são a prosódia deles, e é uma coisa que as pessoas captam. É uma língua de acento fixo, portanto tem o acento lá no fim das palavras, por isso é que as pessoas, quando falam em francês, falam assim e fazem assim o acento, independentemente de imitarem os sons, não é? Fazem aquela acentuação no fim, porque é qualquer coisa que o ouvido capta. Já o português não é assim, é tendencialmente uma língua que acentua na penúltima, mas pode ser na última ou na antepenúltima, e portanto isto torna a tarefa mais difícil de quem aprende, não é? Mas nós sabemos isso, e a fonologia é este domínio que nos confere esta capacidade. Depois é a morfologia, não é? Podes-me ir ajudando. A morfologia serve-nos para quê? Na verdade serve para nós criarmos palavras novas, saber todas as palavras, todas do vocabulário, memorizar cada uma delas, traria grandes custos ao nosso processamento, seria muito, muito difícil. Então nós temos aqui um mecanismo que nos permite estabelecer relações entre as palavras, criando novas através de junções de partes, não é? Há vários processos morfológicos que nos ajudam. Ou pode ser uma combinação de vários conceitos, ou pode ser a junção de um sufixo, ou de um prefixo, ou de uma parte a um... Que se agrega a um radical. Então posso ter uma flor, uma florzinha, ou seja, florzinha e flor é a mesma entrada de significado, e eu não preciso de ter duas entradas, sei que sempre que ponho aquela parte inha, tem um novo significado, que é uma coisa mais pequenina, e vou aplicar, isto vai gerar uma regra, e vou aplicar esta regra constantemente para gerar novas palavras e também para trazer mais significado, não é? Mas não é só para isso também. Portanto, a morfologia permite-me também fazer flexão verbal, flexão verbal, flexão em género também, não é? A flexão verbal que tem não só o género, o número, como a pessoa, então eu posso conjugar em função
do tempo, se eu quero no passado, no presente, no futuro. Há um outro aspecto que é o aspecto, não é? Portanto, a morfologia dá conta aqui também desta questão que é o aspecto, que é dá-nos a sensação de ser um evento que está a perdurar, se foi longo, se ainda continua, embora tenha sido, por exemplo, no passado, se ainda está a acontecer, se é qualquer coisa, ou se foi uma coisa que aconteceu só e já terminou, por exemplo. Nós dizemos que é perfetivo ou imperfetivo, daí a designação dos termos verbais, não é? O imperfeito e o pretérito perfeito. E isto vai ter todo um nome formal, com a formalmente, não é? Sim, neste caso até metalinguística, é gramática. E estamos a falar de explicitação de conhecimento. Que é uma fase para que serve à aprendizagem, não necessariamente ao uso, não é? Mas a morfologia vai-nos dar isto. Ao longo do tempo nós vamos percebendo como é que funciona a nossa língua, não é? E esta captação de regras é uma questão interessante, não é? Porque às vezes nós vemos o resultado dessa aplicação de regras captadas intuitivamente que não necessariamente são felizes, entre aspas, não é? Portanto, às vezes corre mal. Não é? Nós temos as crianças que às vezes dizem coisas que na verdade estão incorretas. Eu fazia. Por exemplo, é uma aplicação da regra, o que mostra que não pode ser uma aprendizagem informal só pelas palavras que eu ouvi, porque provavelmente a criança não ouviu pelos adultos uma coisa como eu di ontem, não é? Não tem esse modelo, não é? Não, e não tem que ouvir todas as palavras, portanto ela até pode aplicar a mesma regra a um verbo novo que nunca ouviu, ela será capaz de o fazer, porque vai generalizar regras, e é este o nosso sistema de linguagem, é isto que queremos dizer, não é? Com o sistema, que é um sistema de regras que absorve propriedades e que gera, é um mini computador, não é? É isso. Temos também outro, e agora já há bocadinho estávamos a falar da morfologia, não é? Desta composição e criação de palavras através da agregação de partículas, não é? De morfemas que vão gerando palavras diferentes. Quando nós pensamos numa flexão ou numa derivação, há pouco vimos a palavra florzinha, não é? Ficamos por aqui. Quando pensamos em concordâncias, por exemplo, de verbo, já estamos a entrar no domínio dos sintagmas e da oração, e aí saltamos para outro módulo que é a sintaxe. E por isso é que muitas vezes vemos o nome morfossintase em conjunto, não é? Quando a morfologia está dependendo de aspectos sintáticos e vice-versa, falamos em morfossintase. Há a competência morfossintase, porque é aquela que recruta conhecimento da gaveta da morfologia, mas precisa o sucesso nesta composição depende de um conhecimento mais alargado, não é? Tem que se fazer uma análise de uma estrutura maior, e aí já falamos do domínio da sintaxe. A sintaxe já nos confere competências que se prendem com a gestão, criação de sintagmas, orações, frases. Por isso é que nós sabemos que o menino que comeu o chocolate chama-se João, portanto quem comeu o chocolate é o João. Há frases mais difíceis de processar, outras mais fáceis. E são adquiridas mais tarde, as mais complexas, não é? E aqui também há regras, não é? E há regras em toda a linguagem, existe, não é? Como é que a nossa língua funciona para estes aspectos, para saber qual é a organização mais habitual da minha língua e quais são os movimentos ou as várias possibilidades também na... Sim, e de como ligar as duas orações. Por exemplo, se eu digo o copo caiu e depois quer dizer que não se partiu, em princípio uso aquilo que nós chamamos uma adversativa, não é? Digo o copo caiu, mas não se partiu, não direi qualquer coisa porque não se partiu, não é? Porque não vou explicitar, e isto tem que ficar com aspectos conceptuais, mas sintáticos, portanto é óbvio que eu tenho que conhecer o significado do conector, e aqui já estou a entrar noutro domínio que é a semântica, mas tenho de saber fazer esta ligação entre as frases, que é da responsabilidade da sintaxe, não é? Portanto, a semântica é outro, já que entramos aqui, a semântica é outro domínio da linguagem, que é responsável sobretudo pela construção de conhecimento
conceptual, não é? Portanto, eu vou sabendo o que é um livro, porque vou tomando contacto com vários, ouço aquele nome e às tantas consigo encontrar várias características de um livro que me levam a chamar aquele objeto livro e não revista. São as características, é prestar atenção aos atributos, quer ser específicos, gerais, ou seja, ele faz parte de um todo, ele é diferente deste, ele é igual àquele, comparamos, estabelecemos redes semânticas, não é? Como esta palavra relaciona-se com aquela, nem que seja por oposição, ou porque tem o mesmo significado, ou porque é utilizada para um fim semelhante, não é? E nós vamos organizando e construindo estas relações e construindo todo o possível significado, não é? Por isso é que numa fase inicial as crianças estão voltadas sobretudo para as características gerais e usam uma determinada designação, são capazes de chamar livro a uma revista, a um manual, ou cão a todos os animais, porque estão ainda na fase de captação de características muito globais, não é? E à medida que vão percebendo o que é distintivo entre um livro e uma revista, não é? Quais são as particularidades que distinguem um do outro, é que elas vão, e o nome, não é? Em associação, só a partir daí é que elas conseguirão ser hábeis nesta utilização. Sim, e essa construção também é aquilo que vai permitir, essa construção de significado vai permitir também eu saber não sintaticamente como organizar, ou seja, não na organização da frase em si, mas saber que palavras é que eu posso combinar pelo seu significado, que não faz sentido, ou seja, é absurdo eu, por exemplo, dizer que uma rocha vive. O verbo viver tem particularidades e solicita a combinação com uma outra palavra que rocha não tem, não é? E a semântica também me vai dar através desta apropriação, não é? Ou como o cão fala, ou o cão não fala, não é? Fala é outra... Sim, ou a não ser poeticamente, ou, enfim. Ainda assim, agora, ao introduzir esta questão, introduzimos noções de conhecimento do mundo. E aí a pragmática entra também, que é o último domínio linguístico que nos faltava aqui abordar. É claro que, em última instância, quem trabalha em geologia até me vai dizer que uma rocha vive, não sei, mas tem muito que ver com o conhecimento do mundo. Portanto, tem que ver com aquilo que nós vamos recebendo, não é? Com a forma como eu me relaciono exato. com o mundo, como eu absorvo e estou atenta às propriedades do mundo. Se eu for mais distraída, não vou provavelmente absorver coisas que estão a acontecer e isso não vai fazer parte da minha experiência. Claro. Pode acontecer, não é? Mas só estou a dizer que depende disso. Exato, também, tem que ver com conhecimentos e valores de verdade, não é? Que nos são incutidos também culturalmente. Portanto, no fundo, recapitulando... Desculpa, e aqui na pragmática é isso também, mas só para adicionar, ou para nos lembrarmos que também aqui o mecanismo pragmático de linguagem é o encontro de tudo o que eu sei sobre isto e que pode implicar, por exemplo, eu saber que as coisas às vezes têm um sentido que não é só que existem vários sentidos até para a mesma coisa. Sim. Então isso faz-me perceber piadas, faz-me perceber anedotas, faz-me ser capaz de entender provérbios, inferir, não é? Estes mecanismos são todos do domínio pragmático e estão relacionados com a experiência do mundo, permitindo-me compreender aspectos da linguagem que não são literais, porque não vão ser todos literais. Muitas coisas são absorvidas por inferências. Portanto, se eu disser que hoje está um lindo dia, que está muito sol, tu nunca vais pensar que é de noite. Pois, sim. Não vai ser uma hipótese, ou seja, inferes que nem precisamos de falar sobre isso. Não faz sentido eu dizer que é de dia e que não faz sentido fazer isso, não é? Ou se eu disser está um céu estrelado, o contrário, não é? Portanto, há inferências na informação da linguagem sempre que são feitas e que me ajudam a conceber um cenário global de utilização da linguagem. Quando eu não tenho isso e me centro só no aspecto literal, vou perder também provavelmente aqui a capacidade de... Portanto, recapitulando: fonologia, sons; morfologia, palavras; sintaxe, orações; pragmática, contexto; conhecimento do mundo; semântica, conceito. No fundo, estamos a falar de forma, conteúdo e uso, e havemos de falar muitas vezes mais sobre isso, não é? Sim. Então vá. Obrigada e até ao próximo domingo. Até ao próximo.